Olá, estudante! Bem-vindo ao canal Para Que Matemática? Sou o professor Cristiano e o assunto de hoje é medida de tendência central. Pode ser que esteja aqui só por curiosidade, pode ser que esteja aqui por uma necessidade, vai fazer uma prova, ou o conteúdo da escola que não ficou bem, fixado. Então, este é o momento. Vamos falar sobre essa medida de tendência central na área de estatística. O que significa a medida de tendência central? É quando eu pego diversos valores, muitos valores, e condenso ele num único valor que vai representar todos esses outros valores. Aí nós estamos falando aí de média, de moda, de mediana. Então são as medidas de tendência central principal, onde eu condenso uma série de valores num único valor que vai representar todos esses outros valores. Vamos começar falando da média, que é a medida de tendência central mais usada. A média aritmética é o quociente. O que é quociente? É um resultado de divisão entre a soma de n valores e o número de valores desse conjunto. Então, eu tenho lá 10 valores, eu vou somar esses 10 valores e vou dividir por 10. Vou fazer a soma dos 10 e dividir por 10 para dar a média, que vai ser um número que vai representar esses outros 10 valores lá. Vamos aqui a um exemplo. Em uma pesquisa de mercado, as notas atribuídas aos serviços de uma empresa de telefonia foram 6,5, 7, 9,5, 4 e 8. Aí vem a pergunta, qual que é a média de notas dessa empresa de telefonia? Bom, aqui eu já tenho um X com um tracinho em cima, isso representa o símbolo de média. Inclusive, se pegar em calculadora científica, calculadora financeira, que tem esse X com um risquinho em cima, isso indica que ali vai calcular média. Então, as calculadoras financeiras e científicas têm essa opção, e também tem outras opções como Excel e Google Planilhas, que em breve eu vou montar um videozinho para nós aqui ensinando vocês a como calcular a média, moda e mediana usando o Google Planilhas e no Excel, que é quase da mesma forma, Então, aqui nós temos os 5 números relacionados aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses 5 números. Então, vamos lá fazer a soma deles. Vou somar 6,5, mais 7, mais 9,5, mais 4, mais 8, que são as 5 notas atribuídas a essa empresa. O que eu tenho que fazer agora? Dividir isso por 5. Pronto, vou efetuar a divisão. Lembrando que eu não posso cortar numerador e denominador quando eu tenho adição no numerador, na parte de cima da fração. Não posso fazer esses cortes, posso fazer corte quando há uma multiplicação, no nosso caso, e até nem tenho nenhum número para fazer corte, então eu vou somar todo mundo, que vai resultar aqui, então, 35 dividido por 5, e a nossa média será 7. X com risquinho em cima, símbolo de média na matemática. Então, a nossa média, que é a média do atendimento da empresa, a média de nota lá é 7. Vamos agora falar sobre a média ponderada. Ponderada aqui nesse caso quer dizer pesar, a média com pesos. A média ponderada é a soma das variáveis, já vamos ver o que significa essas variáveis, multiplicadas pelos seus pesos, divididas pela soma dos pesos de cada variável. Vamos primeiro ver o que é essa variável e o que é esse peso, que isso aqui às vezes dá um pouco de confusão para quem está fazendo os cálculos. Divide pela variável, ao invés de dividir pelo peso, então isso gera um pouco de conflito aí. Primeiro, então, vamos ver o que significam essas variáveis. Então, as variáveis, nós temos 2 tipos de variável. A variável quantitativa e qualitativa. A variável quantitativa, ela representa números. Normalmente, quando tu faz a pergunta, a resposta vem em número. E é exatamente isso. A variável quer dizer resposta. Então, quando tu faz uma entrevista para coletar dados estatísticos, tu faz uma pergunta e dessa pergunta vem resposta. Quando a resposta vier números, isso quer dizer que a variável é quantitativa. Então, por exemplo, qual é a sua altura, qual é a sua idade, quantos filhos você tem, quantos irmãos você tem, qual o seu peso, qual o preço de determinado produto. Então, isso são variáveis quantitativas que expressam quantidades. Ela pode ser dividida de 2 formas, discreta e contínua. Discreta aceita números inteiros, por exemplo, quantos filhos você tem? Número inteiro, ou tem 0, ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3. E pode ser, então, contínua, que aceita números racionais, números com vírgula aí. Então, por exemplo, qual a sua altura? 1,78, 1,93. Então, essa aí seria uma quantitativa contínua. Já qualitativa, a resposta vem em palavras.
o que você achou do determinado produto? É ruim, bom, excelente, né? Preferência, qual a sua cor preferida? Azul, vermelho, verde? Então é dessa forma que funcionam as variáveis, tá? Então agora voltando aqui à questão da média ponderada. Nós temos um exemplo aqui. Então eu falei que eu tinha que multiplicar o peso pela variável e somar com todos os pesos multiplicados por variável e depois dividir pela soma dos pesos. Vejam esse exemplo. Na equipe de vôlei de um clube, 8% dos atletas têm altura de 1,75. Quem é variável aqui? Vamos só pegar essa primeira informação. Quem é variável? Então eu pergunto para o atleta, qual a sua altura? Ele responde, 1,75. Então essa é a variável. O que 8% é? 8% é peso, certo? E eu poderia dizer assim, não é 8%. Digamos que são 100 atletas, então não é 8%, são 8 atletas. Então quando eu perguntei, 8 atletas responderam 1,75. 26 responderam 1,80. 30 responderam 1,85. 20 responderam 1,90. 12 responderam que tem 1,95 e 4 responderam que tem 2 metros de altura. Calcule a altura média do time. Então, vejam bem, a média ponderada, ela pode ser a média aritmética. Ao invés de eu fazer 8 vezes 1,75, eu vou fazer 1,75 mais 1,75 mais 1,75 mais 1,75, entendeu? 8 vezes. Isso vai dar um trabalhão. Então é melhor agrupar as informações repetidas e multiplicá-lo pelo número que foi agrupado. Então eu tinha 8 atletas que responderam 1,75, ao invés de eu somar 1,75 8 vezes, eu multiplico 8 por 1,75. E é para isso que serve a multiplicação, né? Mesma coisa para o 26. Imagina, 26 vezes eu ia ter que escrever 1,80. 30 vezes eu ia ter que escrever 1,85. 20 vezes eu ia ter que escrever 1,90 e assim por diante. Então daria bastante trabalho. Melhor usar dessa forma mesmo, a ponderada. Vamos ao cálculo aqui de como que ficou. O que eu tenho que fazer então? 8 vezes 1,75, mais 26 vezes 1,80, mais 30 vezes 1,85, mais 20 vezes 1,90, mais 12 vezes 1,95, mais 4 vezes 2. Tudo isso dividido pelo quê? Pela soma dos pesos. Eu tinha 8 que responderam 1,75, mais 26 que responderam. Tá vendo? Esses pesos é a quantidade de vezes que a variável iria aparecer, tá? E somei tudo e deu 100. Quando eu multipliquei e somei, deu 185,7 dividido por 100. Aqui eu posso só correr as casas, né? 2 casas decimais, já que o 100, né? 2 zeros. Ficou 1,857, 1,857, que arredondando dá média de 1,86 de altura. Entendido aí? Vamos seguindo. Falar sobre a moda. A moda não é isso aí não. Você já pensou na Gisele Bündchen? Não. São Paulo Fashion Week. A moda, sabe que tem até alguma coisa a ver? Tem um pouco a ver. Porque o que acontece? Quando tu entra num ambiente e vê todo mundo de vestido, o que tu vai dizer? Que tá na moda esse monte de gente de vestido. É mais ou menos isso também na matemática, né? Nas medidas aqui de tendência central, a moda é o número que mais se repete. Está dizendo que a moda de um conjunto de N números é o valor que ocorre com maior frequência. Isto é, o valor mais comum. Então eu vou olhar lá meu conjunto de dados e o que mais se repetir, aquele lá é chamado de moda. Pode ser bimodal, ter 2 modas ou mais, e pode ser amodal, não ter moda nenhuma. Ser um conjunto de números completamente distintos, tá? Esse é o caso aí. Então aqui eu tenho, ó, por exemplo, os números 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12 e 18. Quem é a moda aqui? É o 9, porque ele se repete mais que os outros, né? Tem 3 9s, enquanto os outros aí no máximo tem 2, que é o caso do próprio 2 e do 10. Agora falar sobre a mediana. A mediana de um conjunto de N valores é o valor que ocupa a posição central quando esses dados são colocados em ordem crescente ou decrescente, que é chamado de Hall. Então, para eu identificar a mediana, primeiramente eu tenho que colocar em ordem todos os meus números, em ordem crescente ou decrescente, e o que está no meio é chamado de mediana. Tá? Às vezes a gente pensa assim, mas então eu vou usar só a média, né? A média já vai resumir. Não, mas eu tenho um probleminha que a gente vai resolver aqui, que mostra que a média, às vezes, pode ser desviada por alguns valores que constam na nossa amostra. Tá? Então, eu coloco em ordem crescente, o que está no meio é mediana. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo, então, qual a mediana dos números 3, 2,
7, 5 e 8. Então veja, ó, eu organizei os números 2, 3, 5, 7, 8. Quem é que está no meio? É o 5. Ele é a mediana. Fim de papo. É só isso, simples assim. Tá, mas e se o número de elementos, né, do meu conjunto for um número par? Veja, ó, qual a mediana dos números? 3, 2, 7, 5, 8, 4. Então coloque em ordem também. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Coloquei em ordem crescente. E aí eu procuro os dois centrais. Os dois do meio, que é o 4 e o 5. Qual é a minha mediana? Isso mesmo, 4,5, que é o que está entre 4 e 5. Isto é, eu somo os dois do meio, 4 mais 5, que dá 9, e divido ele por 2, que dá 4,5. É dessa forma que eu determino a minha mediana quando eu tenho um número de elementos pares. Tá? Mais para frente vamos fazer um vídeo aí com a distribuição de frequência, com dados agrupados, aí cálculo de média com dados agrupados, de mediana, né? Tudo isso para fazer desvio padrão também, variância, tudo isso aí, certinho? Vamos ver agora alguns exemplos, dois exemplos aí, dois exercícios, dois probleminhas, para a gente usar aí o que a gente aprendeu até agora. Primeiro problema então, uma pizzaria apresentou uma relação de vendas de suas pizzas durante 8 dias, está aqui a relação. Primeiro dia vendeu 36, segundo dia vendeu 35, depois 37, depois 29, depois 39, depois deu um salto aqui, vendeu 340, e aí vendeu 35 e vendeu 36. Calcule a média de vendas dos 8 dias. Bom, a média a gente já viu que é representado por um X com esse tracinho em cima, e eu vou simplesmente somar 36 mais 35 mais 37 mais 29 mais 39, mais 340, mais 35, mais 36. Na média, eu não preciso organizar meus dados, é só ir somando todo mundo. Eu vou dividir por quanto? Por 8. Então, a minha média aqui, ó, isso aqui é a letra A. A minha média aqui ficou, a soma de todos esses números aqui, deu 587. Isso dividido por 8, que resultou uma média de 73,38. Digamos aqui, vamos arredondar em 73, já que é número de pizza, tá? Vamos arredondar para 73 unidades. Na letra B, calcule a mediana. Vamos fazer a B aqui, ó. Bom, para calcular a mediana, eu tenho que colocar em ordem, né, crescente, organizar o rol. Então, 29, vamos marcar ali 29. Aí quem é o próximo menor é 35, que tem 2. Então, 35. 36 também tem 2. 36 tem 2. Cara, isso aqui no Excel é rapidão. Só dá um comando, ou no Google Planilhas é rapidão. Tem o 37 também. Tem o 39. E tem o 340. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certinho. A mediana são os dois do meio. Os dois do meio estão aqui, ó. Sobrou 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro. Os dois do meio deu 8. Então a mediana, vamos chamar de MD assim, ó. A mediana é 36, tá? 36. Veja como ficou distante da média, né? Qual a moda? A moda ela é bimodal, porque ela tem 2,35, uma moda chamar de MO assim, 35 e 36. Bimodal, tem duas modas. E na letra D, olha que interessante. Qual a medida mais confiável? Média ou mediana? Explique. O que vocês acham? A média com 73 ou a mediana com 36? Digamos assim, ó, vou vender a minha pizzaria, tá? Daí tem um investidor que está interessado em comprar. Daí ele falou, não, eu vou continuar com o comércio, com pizzaria, tá? Gostei da pizzaria e tal, o lugar é bom, vou continuar como pizzaria. Mas me dá aí as últimas 8 vendas da tua pizzaria, a média de venda. Daí eu vou dizer para ele, ó, a média é 73. Ele fala, poxa, bom, hein? O que aconteceu aqui? Eu tenho um 340 aqui, ó, tenho um 340. Sabe-se lá o que aconteceu, se foi um erro de digitação e era para ser um 34. Alguma coisa aconteceu aqui. Ah, sei lá, a pizzaria está no caminho da praia e umas
dúzia de excursões pararam ali e detonaram a pizzaria. Porque imagina, né? Eu vou comprar a pizzaria, então eu vou me programar para estoque de venda diário de 73 pizzas. Então, já que é 73, vou pensar no 75. Né? Tem alguns itens da pizza que são altamente, né, perecíveis, assim, estragam com rapidez. Então, eu vou me programar para 73. Daí eu vou ver, puxa vida, mas vendeu 29 de 73, é muito distante. Né? Então, o que acontece? A média aqui está desviada por causa desses 340. Teve algum erro aqui. Tá? Qual que é mais confiável? Olha a moda, 35 e 36, e a mediana, 36. Com certeza, a média não é confiável. A média aqui não está confiável, mas a mediana e a moda, sim, são confiáveis. Por esse motivo, a média está muito distante dos valores apresentados na nossa amostra. Vamos para um segundo exercício. O gerente de produção de uma fábrica quer aumentar a produção de peças para 16.500 unidades por mês. O registro da produção diária em uma semana de 5 dias trabalhados foi de 690, 730, 718, 677 e 710. Tomando-se como base a média diária dessa semana e que o mês tenha 22 dias trabalhados, o objetivo será alcançado. Então, o que acontece aqui? Medida de tendência central, eu vou pegar diversos valores e vou resumir num valor só que vai representar a ideia que eu quero de um período mais longo aqui. Então, eu vou pegar de 5 dias, vou criar uma média, vou multiplicar por 22 e ver se bate a meta que ele está estipulando. Primeiro, então, média dos 5 dias. A média, o símbolozinho é o X com tracinho. A média é igual. Então, 690 mais 730 mais 718 mais 677 mais 710. Tudo isso dividido por quanto? Pelo número de elementos que eu tenho, que são 5. Quando eu faço a soma desses 5 números aqui, a resposta que eu tenho é 3.525. E aí eu vou dividir tudo isso por 5, que vai resultar para mim 705. A média que eu tenho, né, na primeira semana é de 705 por dia. Tá? Essa é a média que eu tenho na primeira semana. O que eu tenho que fazer? 705, isso é para dar uma previsão, não que, né, vai acontecer. Pode ser que eu aumente a produção depois, durante os dias. Né? Então, 705 vezes o 22, que dá 15.510. Vai bater a meta? 16.500. Não vai bater, tá? Pela média da primeira semana, não bate a meta. Tá certo? Curtiu esse? Foi instrutivo? Ajudou? Vai fazer aquele concurso e estava precisando saber um pouco mais sobre média, sobre as tendências aí centrais, a medida de tendência central? Vai fazer vestibular? Vai fazer alguma provinha para a escola técnica? Ou só na escola mesmo? Foi útil? Se foi útil, se inscreve no canal aí que eu vou criando mais vídeos e também tu pode entrar e dar acessada nos vídeos que tem bastante coisa para tirar dúvida. Deixa seu like para o YouTube recomendar esses vídeos para mais gente e o canal ir crescendo e eu ir postando cada vez mais informações aí que pode ajudar todo mundo. Feito? Um abração, fique com Deus e até a próxima.